No calor sufocante de julho de 2003, as ruas feridas de Mosul guardavam um segredo. Dentro de uma casa silenciosa, escondiam-se dois dos homens mais temidos do Iraque, Uday e Qusay Hussein, os filhos de Saddam. Eles haviam desaparecido após a queda de Bagdá, mas a caçada por eles nunca cessou. Quando as forças americanas finalmente os encontraram, a rendição não era uma opção. Por 6 horas brutais, o som de tiros e foguetes rasgou o silêncio do bairro, transformando a vila em um inferno de concreto e fogo. Ao pôr do sol, restavam apenas ruínas, e sob os escombros, a linhagem de Saddam Hussein jazia sem vida. Tudo havia começado meses antes, em 20 de março, quando a invasão do Iraque foi deflagrada com o objetivo claro de derrubar o regime. Em poucas semanas, as tropas americanas tomaram o controle de Bagdá e o governo iraquiano desmoronou como um castelo de cartas. Em meio ao caos, Saddam desapareceu. Seus filhos também. A sombra do regime não se limitava a um único homem. Ela se estendia por sua linhagem, encarnada em seus 2 filhos, Uday e Qusay Hussein. Uday, o primogênito, nasceu em 1964. Desde cedo, foi preparado como o herdeiro natural do poder, mas carregava em si uma brutalidade que assustava até mesmo seu pai. Em 1988, durante uma festa, espancou até a morte o valete pessoal de Saddam com um porrete. Após o incidente, o próprio Saddam se distanciou dele, mas a influência de Uday permaneceu intacta. Ele controlava o Comitê Olímpico Iraquiano e a mídia, vivendo em um luxo obsceno enquanto aterrorizava todos ao seu redor. As acusações se acumulavam como nuvens de tempestade: estupro, tortura de atletas e o assassinato de qualquer um que ousasse despertar sua fúria. Ele era o rosto público e sádico do poder de seu pai. Nascido em 1966, Qusay era a antítese de seu irmão. Discreto e avesso aos holofotes, ele detinha um poder muito mais profundo e real. Sob seu comando estavam os serviços de inteligência, a polícia secreta e as operações militares mais sensíveis do Iraque, incluindo a temida Guarda Republicana e a Organização de Segurança Especial. Foi Qusay quem orquestrou a repressão sangrenta aos levantes de 1991, uma campanha que ceifou a vida de milhares de iraquianos. No momento da invasão americana em 2003, não havia dúvidas. Qusay, o filho silencioso, era o sucessor mais provável de Saddam. Em abril de 2003, poucas semanas após a queda de Bagdá, a poeira da batalha mal havia assentado, mas a caçada já começava. As forças americanas precisavam capturar os pilares que sustentavam o regime de Saddam, e para isso recorreram a uma tática inusitada: um baralho. Cada carta trazia o rosto de uma figura do círculo íntimo do ditador. Quanto mais alta a patente, mais valiosa a carta. Saddam Hussein era o as de espadas. Uday, o filho mais velho e imprevisível, era o as de copas. E Qusay, o irmão mais quieto e perigoso, era o as de paus. O governo americano então elevou as apostas, oferecendo uma recompensa colossal pela cabeça dos irmãos: $15 milhões por Uday e outros 15 milhões por Qusay. $30 milhões no total, uma das maiores recompensas em dinheiro já oferecidas na história. Panfletos choviam dos céus e seus rostos eram estampados por todo o país, prometendo uma fortuna inimaginável a quem os entregasse. Apesar da recompensa e dos milhares de soldados em solo, os irmãos pareciam ter se desvanecido. As tropas invadiam casas, revistavam mesquitas e interrogavam dezenas de suspeitos. Varreram Tikrit, Bagdá e outras cidades onde a lealdade a Saddam ainda ardia. Mas não havia nenhum sinal deles. Era como se tivessem sido engolidos pela terra. Alguns acreditavam que haviam fugido para a Síria ou se escondido com líderes tribais. Outros sussurravam que viviam no subterrâneo, movendo-se de casa em casa sob o manto da noite. A verdade, no entanto, estava ao norte. Eles se dirigiram para Mosul, a segunda maior cidade do Iraque, perto da fronteira com a Síria. A escolha era estratégica.
Mosul fora um bastião do partido Baath por anos, e muitos de seus habitantes ainda nutriam lealdade ao antigo regime. A cidade estava repleta de simpatizantes que odiavam a invasão e estavam dispostos a esconder a família de Saddam. Era o tipo de lugar onde segredos eram bem guardados, o esconderijo perfeito. Nas cinzas da derrota, a sobrevivência se tornou um jogo de sombras e silêncio. No início, Uday e Qusay se moviam como fantasmas entre diferentes esconderijos, uma rede clandestina de casas seguras. Apenas os contatos mais leais, homens que deviam suas vidas ou suas fortunas ao regime, conheciam seus paradeiros. Ajudá-los era uma sentença de morte, mas o medo e a lealdade ainda eram correntes poderosas. Com o tempo, os irmãos encontraram refúgio permanente na casa de um homem chamado Nawaf al-Zaidan. Ele não era um estranho, um empresário cujos negócios haviam prosperado sob a proteção do círculo íntimo de Saddam. Havia uma história de confiança mútua, forjada em acordos passados. Sua casa, no bairro de classe média de Al-Falah, em Mossul, era o esconderijo perfeito. Por fora, a vila de 3 andares parecia comum, com seus muros espessos e portões de metal pesado, misturando-se à paisagem urbana. Mas por dentro, ela se tornara uma fortaleza improvisada, o último santuário para os fugitivos mais procurados do Iraque. E eles não estavam sozinhos. Qusay trouxera consigo seu filho de 14 anos, Mustafa. O garoto era uma presença silenciosa, uma sombra constante ao lado do pai. Para onde Qusay ia, Mustafa o seguia. Talvez fosse uma tentativa desesperada de proteção, ou talvez ele simplesmente não pudesse abandonar o filho ao caos. Mas a presença de uma criança transformava a fuga em algo mais complexo. Não era mais apenas sobre a própria sobrevivência, era sobre o destino de sua linhagem. Em meados de julho de 2003, o ar em Mosul estava pesado de tensão. As forças americanas apertavam um cerco e a recompensa pela captura dos filhos de Saddam se tornava uma tentação cada vez mais difícil de ignorar. Dentro dos muros da vila, a lealdade de Nawaf al-Zaidan começava a vacilar. O medo da captura, a dúvida sobre o futuro ou a atração irresistível do dinheiro o levaram a uma encruzilhada. No dia 21 de julho, ele tomou uma decisão que selaria o destino de todos. Através de um intermediário, Nawaf contatou as forças americanas. Ele não deixou espaço para dúvidas. Uday e Qusay Hussein estavam escondidos em sua casa. Ele forneceu a localização exata, descreveu a propriedade e confirmou que eles ainda estavam lá dentro, exigindo proteção para si e sua família, além da recompensa integral. O ceticismo inicial dos americanos era compreensível. Dezenas de pistas falsas haviam levado a becos sem saída. Mas esta parecia diferente. A fonte era confiante, os detalhes eram precisos e os laços conhecidos de Nawaf com o regime davam credibilidade à sua traição. Uma pequena equipe foi enviada a Mosul para verificar a informação, observando a casa à distância. Ao final do dia, a suspeita se transformou em uma certeza assustadora. Eles estavam lá dentro. O sol da manhã mal havia secado o orvalho das ruas quando a confirmação chegou. Não havia mais dúvida. Os filhos de Saddam Hussein estavam lá dentro. Para o comando americano, a hesitação não era uma opção. A ordem foi imediata: preparar uma operação militar em grande escala. Ninguém esperava uma rendição silenciosa. A presunção era de que os irmãos estavam fortemente armados, entrincheirados e dispostos a lutar até a morte. O plano era brutal em sua simplicidade: avançar rápido, cercar a casa e exigir a entrega. Se Uday e Qusay se rendessem, seriam capturados vivos. Caso contrário, as tropas tinham autorização para demolir o edifício inteiro. Na manhã de 22 de julho de 2003, as ruas tranquilas do bairro de Al-Falah estavam prestes a se transformar em um campo de batalha. Por volta das 10 horas, as forças americanas começaram a se posicionar ao redor da vila. Era uma missão meticulosamente planejada, envolvendo algumas das unidades de elite mais experientes das Forças Armadas. Comandos da Força Delta, parte da Força Tarefa 20, lideravam o assalto.
um grupo de operações especiais criado especificamente para caçar os membros mais importantes do regime deposto. O apoio vinha de soldados da 101ª Divisão Aerotransportada, conhecidos por sua velocidade e precisão. Do lado de fora, Humvees blindados e veículos de combate Bradley bloqueavam as ruas. Acima, helicópteros pairavam no céu prontos para intervir. Atiradores de elite se posicionavam nos telhados vizinhos, a área inteira foi selada. Ninguém entrava, ninguém saía. Civis foram rapidamente retirados das ruas, afastados do perigo iminente. Usando alto-falantes, os soldados transmitiram uma mensagem em árabe ordenando que os ocupantes saíssem com as mãos para o alto. Prometeram tratamento seguro em caso de rendição. Era uma abordagem padrão, um protocolo para dar aos suspeitos uma chance de sobreviver. Mas da vila, apenas o silêncio respondeu. Segundos depois, o silêncio foi quebrado por uma explosão de tiros vinda de dentro da casa. As balas rasgaram janelas e paredes. Os americanos responderam imediatamente, mergulhando em busca de abrigo enquanto tentavam avaliar a ameaça. Ficou claro que Uday e Qusay não tinham a menor intenção de se entregar. Dentro da vila, os irmãos haviam montado uma defesa formidável. Posicionados nos andares superiores, eles usavam a altura a seu favor, armados com fuzis de assalto, granadas e uma vasta quantidade de munição. O filho de Qusay, Mustafa, também estava com eles. Relatos posteriores indicariam que o jovem também portava uma arma. Para os americanos, a esperança de uma prisão rápida havia se desfeito. Aquilo se transformara em um combate total. As tropas americanas usaram todo o arsenal disponível. Responderam com metralhadoras M249, lança-granadas e lança-foguetes AT-4. A fumaça começou a tomar conta do ambiente enquanto estilhaços de vidro e pedaços de concreto voavam pelo ar. Pequenas equipes de assalto tentaram invadir o prédio, mas quanto mais se aproximavam, mais intenso se tornava o fogo inimigo. Cada tentativa de alcançar a porta da frente era recebida por uma parede de balas. Após quase 1 hora de combate intenso, os comandantes americanos perceberam que precisariam de um poder de fogo ainda maior. Os irmãos não iriam se render. O ar pesado da tarde vibrava com uma tensão insuportável. A recusa em se render deixara apenas uma opção sobre a mesa, uma opção que mudaria a paisagem para sempre. O chamado por apoio aéreo ecoou pelo rádio, uma súplica por força esmagadora. A resposta não tardou a chegar, rasgando o silêncio com o som pulsante de hélices. Helicópteros de ataque. Apache da 101ª Divisão Aerotransportada surgiram no horizonte circulando a vila como predadores alados. Um dos Apaches travou sua mira no segundo andar da casa, um ponto de luz invisível sobre o concreto. Momentos depois, um míssil Hellfire foi disparado. O projétil atravessou o ar e atingiu a estrutura com uma fúria ensurdecedora, e uma explosão maciça iluminou o céu por um instante. Parte do andar superior desabou em uma nuvem de poeira e detritos, mas mesmo após o impacto, o tiroteio não cessou. De dentro das ruínas, os disparos continuavam. Os homens se moviam com agilidade pelos escombros, usando móveis como barricadas e aproveitando cada arma que ainda lhes restava. Eram combatentes experientes em guerrilha urbana, mestres em transformar a destruição em uma fortaleza defensiva. Um segundo míssil Hellfire foi lançado, desta vez contra o telhado. O impacto foi devastador, mas ainda assim a casa não se calou. Com o arrastar da batalha, os riscos para as tropas americanas aumentavam a cada minuto. Vários soldados foram feridos, alguns atingidos por tiros vindos das janelas, outros feridos por estilhaços de granadas e concreto que explodiam com o impacto dos projéteis. Alguns tiveram que rastejar sob fogo cerrado, enquanto seus companheiros arrastavam os feridos para a segurança de veículos blindados. Ali, atrás de alguma cobertura, médicos prestavam os primeiros socorros em meio ao caos. Apesar da violência do combate, a operação não parou. Os feridos foram evacuados e mais reforços foram solicitados. Os comandantes sabiam que aquilo precisava terminar, mas precisava terminar da maneira certa.
O confronto se estendeu por mais de 6 horas, tornando-se um dos mais longos tiroteios que as forças americanas enfrentaram desde o início da invasão, em março de 2003. Por volta das 4 horas da tarde, os disparos finalmente cessaram. 1 hora depois, a ameaça foi considerada neutralizada e as tropas avançaram. A cena era de destruição absoluta. A casa mal se mantinha de pé. Os soldados se moviam com cautela entre os escombros, procurando por armadilhas ou qualquer sinal de sobreviventes. A ameaça precisava ser completamente extinta. Enquanto vasculhavam as ruínas do 2º e 3º andares, encontraram 4 corpos. 2 homens adultos, um adolescente e um 4º homem, que parecia ser um guarda-costas. Todos haviam sido mortos na luta. Um dos adultos tinha um ferimento de bala na cabeça, provavelmente dos momentos finais da batalha. O garoto havia sido atingido várias vezes. O silêncio que se seguiu ao combate era denso, carregado de uma finalidade sombria. No chão, cada corpo estava marcado por múltiplos ferimentos de bala. As tropas, agindo com rapidez, fotografaram os mortos e enviaram as imagens aos oficiais de inteligência. Era um alvo de altíssimo valor. Não havia margem para erro na identificação. A certeza precisava ser absoluta. As equipes de inteligência militar iniciaram um trabalho meticuloso, comparando registros dentários, cicatrizes, prontuários médicos e radiografias. Agentes especiais analisavam traços faciais, estrutura óssea e vestígios de cirurgias antigas. Uday tinha um mancar característico, resultado de uma tentativa de assassinato anterior, e hastes de metal na perna. Qusay, por sua vez, possuía outros ferimentos registrados em seus arquivos. Após uma análise cuidadosa, os resultados foram conclusivos. Era oficial. 2 dos homens eram Uday e Qusay Hussein. O adolescente foi confirmado como Mustafa, filho de Qusay. O 4º homem era o guarda-costas da família. Em 24 de julho de 2003, 2 dias após o intenso tiroteio, porta-vozes militares americanos realizaram uma coletiva de imprensa e anunciaram a notícia ao mundo. Para dissipar qualquer dúvida, eles divulgaram fotografias explícitas dos corpos. A decisão foi controversa. Alguns oficiais americanos acreditavam ser um passo necessário para silenciar teóricos da conspiração e enviar uma mensagem aos últimos leais ao regime de Saddam. Outros consideraram as imagens gráficas demais, mas no Iraque o efeito foi imediato. A reação em todo o país foi uma onda de emoções contraditórias. Em algumas áreas, especialmente em Bagdá e no sul, onde o sentimento anti-Saddam era forte, as pessoas celebravam nas ruas. Tiros de fuzil ecoavam no ar, não como um ato de guerra, mas de comemoração. Outros choravam, não de tristeza, mas de um alívio profundo e represado. Para eles, a morte de Uday e Qusay parecia o verdadeiro começo do fim. Mas nem todos comemoravam. Em partes do norte do Iraque, especialmente em áreas com profundas lealdades tribais ou ao partido Baath, a notícia foi recebida com choque e raiva. Alguns se recusavam a acreditar. Rumores se espalharam de que os homens nas fotos eram apenas sósias. Outros diziam que os americanos haviam forjado tudo, mas à medida que mais fotos e evidências forenses eram reveladas, até mesmo os mais céticos começaram a aceitar a verdade. Sob o peso do silêncio que se seguiu à batalha, uma nova fase da operação começou. Uma vez concluído o processo de identificação, os corpos foram transportados por via aérea para Bagdá. As forças americanas estavam determinadas a evitar que os túmulos se tornassem santuários ou pontos de encontro para insurgentes, então mantiveram o enterro em absoluto sigilo. No final daquela semana, os corpos foram secretamente levados para Tikrit, onde ficava o cemitério da família Hussein. Mas, em vez de um funeral público, o sepultamento ocorreu sob forte segurança e sem qualquer cerimônia. As sepulturas, não marcadas e ocultas, foram testemunhadas por um pequeno grupo de pessoas. Um número ainda menor sabia sua localização exata. Enquanto a notícia se espalhava e os enterros aconteciam, a vida de um homem mudava para sempre.
Poucos dias após o ataque, Nawaf al-Zaidan recebeu discretamente o pagamento integral de 30 milhões de dólares, tornando-se um dos informantes mais bem pagos da história moderna. Para sua segurança, a inteligência americana rapidamente providenciou para que ele e sua família deixassem o Iraque permanentemente. Seu nome nunca foi oficialmente confirmado pelos militares americanos, mas vazou mais tarde através de fontes iraquianas. O seu paradeiro depois disso permanece um mistério. Alguns dizem que ele se mudou para a Europa ou para a região do Golfo, onde começou uma nova vida com uma nova identidade. Outros afirmam que ele desapareceu completamente para nunca mais ser visto. Após o ataque, a vila não passava de escombros. As paredes estavam destruídas e a fumaça negra manchava os edifícios vizinhos. Moradores mais tarde contaram que a batalha abalou suas casas. Alguns foram feridos por detritos, mas nenhum civil foi morto. Os militares americanos afirmaram ter se esforçado para evitar ferir inocentes, mas, uma vez iniciado o tiroteio, não tiveram outra escolha a não ser responder com força. A morte de Uday e Qusay foi uma vitória significativa para as forças americanas. Demonstrou que até as figuras mais poderosas do regime de Saddam poderiam ser encontradas e neutralizadas. Também trouxe esperança ao povo iraquiano, que viveu sob medo por décadas. No entanto, a guerra estava longe de terminar. Apenas alguns meses depois, em dezembro de 2003, as tropas americanas capturaram o próprio Saddam Hussein, escondido em um buraco perto de Tikrit. Esse evento marcou outro momento crucial no conflito. Mesmo após a queda dos filhos de Saddam, o Iraque continuou a enfrentar a violência. Uma forte insurgência cresceu e as tropas americanas eram atacadas regularmente. Mas, para muitos iraquianos, a morte dos irmãos significou o fim de uma era.